Moro fora da disputa eleitoral em 2022, isso parecia, pelo menos há alguns meses, dificílimo de acontecer, mas parece que está fazendo água essa candidatura. Gabriele Guimarães explica. A ida do ex-ministro Sérgio Moro à iniciativa privada foi recebida com surpresa por entusiastas da eventual candidatura à presidência do ex-ministro. Agora, a possibilidade é vista como remota por políticos com quem ele vinha conversando. Moro foi contratado por uma consultoria de gestão de empresas internacional que administra o processo de recuperação judicial da Odebrecht. O anúncio foi feito esta semana. Empresa no centro das investigações da Operação Lava Jato, a construtora teve o ex-presidente Marcelo Odebrecht preso e condenado por Moro, então juiz federal em Curitiba. Para políticos, tanto apoiadores quanto detratores, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro sinalizou com a escolha que não quer ser candidato. O emprego do ex-juiz da Lava Jato é considerado um seguro milionário. Moro não avisou integrantes de siglas interessadas na filiação dele, como Podemos, da decisão de ir para a empresa privada. Mesmo a empresa dizendo que não vai ter absolutamente nenhuma relação de Moro com qualquer coisa relacionada ao Odebrecht ou qualquer outra empresa que tenha tido algum tipo de problema com processos que foram cuidados por ele, o que ficou, pelo menos a imagem do que ficou, foi ruim para essa relação dele com uma possível candidatura. Manchou de alguma forma. Então, primeiro vem a notícia, depois vem a explicação da notícia. Às vezes a explicação da notícia não resolve a imagem original que foi criada. Mas o objetivo é que Moro fica cada vez mais distante, aparentemente, de disputar o pleito de 2022. Aidan. E o Sérgio Moro, ele agora tem de lidar, porque é aquele negócio, né? A manchete. Muita gente lê a manchete, né? E a manchete que se espalha, e que é uma balela, é a seguinte: Sérgio Moro está trabalhando para a Odebrecht. E isso não é verdade. Essa empresa que faz recuperação judicial e enfrenta processos que aquelas empresas que a contratam contraíram, né? E muitas vezes na condição de uma empresa na condição de ré, é o caso da Odebrecht. Aliás, tudo que disse Marcelo Odebrecht rendeu muito pouco. Não houve, de fato, muita vontade de aproveitar tudo que foi contado por Marcelo Odebrecht. Não houve vontade, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Essa empresa, ela tem vários clientes e ela contratou o Sérgio Moro. Uma das clientes é a Odebrecht. Então ele não está trabalhando para a Odebrecht. Agora, o passo dado emite dois sinais. Uma, peraí, chegou a hora de eu fazer um pé de meia, né? Porque ele abriu mão de uma carreira que é peculiaríssima. Porque, como dissemos aqui, se um jornalista resolve deixar a profissão para fazer outra coisa e depois de um tempo resolve voltar, tá tudo bem. Ele pode voltar. Havendo interessados, ele volta a trabalhar. Um juiz não. Ele abriu mão. Ele não é mais juiz. Ele teria de recomeçar todo o processo depois de 22 anos na magistratura. E havia um projeto político naquela decisão? Claro. Havia interesse pessoal? Claro, óbvio. Imagina. Claro que sim. Só que as coisas desandaram, como me parecia claríssimo que iriam desandar. Claríssimo. Né? A incompatibilidade entre Moro e Bolsonaro, ela se manifestaria, era só uma questão de tempo. A dúvida era depois de quanto tempo. E foi muito rápido. Primeiro, pelo fato de que não só o Bolsonaro, mas parte importante do seu entorno, o chamado núcleo mesmo, né? Núcleo familiar, inclusive, enxergaram no Moro isso aqui que a notícia aborda, a possibilidade dele ser candidato à presidência. Jornalistas que odeiam Sérgio Moro e a Lava Jato ajudaram na alimentação dessa ideia. Moro é um cara que é ministro, mas está de olho na cadeira do chefe. Essa ideia foi alimentada, inclusive, por jornalistas
que não gostam do Bolsonaro, não gostam do Lula, mas, sobretudo, não gostam do Sérgio Moro e da Lava Jato. E, além disso, o Moro, ao romper com o governo e sair dizendo que o presidente queria interferir indevidamente na Polícia Federal, e a seriedade disso é tal que levou a uma investigação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo é aquela morosidade, né? A coisa até já deu uma esvaziada. Porque o Supremo ainda está discutindo se o Bolsonaro tem de comparecer ou pode prestar um depoimento por escrito, e ele já disse que não vai prestar depoimento nenhum. Abriu mão de depor, fica só o depoimento do Moro, que lá compareceu. Então, o Moro é um sujeito hoje detestado pelo bolsonarismo dos convictos, não é? Aqueles que não são bolsonaristas circunstancialmente. Alguns, inclusive, por causa do Moro, se afastaram do bolsonarismo, porque continuam apoiando o Moro. Mas grande parte da base bolsonarista rompeu com o Moro e passou a detestá-lo e chamá-lo de traidor. Os apoiadores de Lula, e isso vai além do PT, não são só os petistas, né? Há muita gente que nem é petista, mas gosta do Lula. Eu conheço pessoas que têm muitas restrições ao PT, mas não ao Lula. Também detestam Sérgio Moro desde sempre. Desde que o Sérgio Moro se tornou figura conhecida, porque o ex-presidente Lula foi um dos alvos das investigações e foi condenado pelo Sérgio Moro. A esquerda, de uma forma geral, né, Zaidan? A esquerda, de uma forma geral. Inclusive, incluindo o Ciro Gomes, não é? Que agora tem batido na tecla que as eleições derrotaram o bolsonarismo e o lulopetismo. Agora, tem um movimento que é interessante também, Zaidan, só me permita. Por favor. Há um movimento também que envolve jornalistas e outros profissionais, cientistas políticos, que participaram de um movimento importante contra a corrupção, que fomentaram desde o movimento de 2013, que envolveu desde a briga pelos 20 centavos, depois do impeachment da ex-presidente Dilma, da prisão do ex-presidente Lula, que se voltaram também contra Sérgio Moro quando passou a haver uma aproximação de Sérgio Moro com Jair Bolsonaro. Claro. Esse processo foi invertido no meio do caminho, que não envolvia... E o interessante é que participaram de dois processos. O de a levada de Lula à prisão, o impeachment de Dilma, que seriam frontalmente contra a esquerda, digamos assim, e apoiando, claro, quem promoveu aquilo, em parte, no caso, Sérgio Moro, e depois se voltaram exatamente contra ele. E você tem vários grupos. Você tem, por exemplo, os que se decepcionaram com as revelações da Vaza Jato, não é? E aqueles que, embora detestem Bolsonaro e Lula, ou um dos dois, detestam mais ainda o Sérgio Moro e a Lava Jato. E há também, além dos apoiadores de Lula e dos apoiadores de Bolsonaro, o Sérgio Moro tem contra si também o Centrão, que aí não tem apoiadores, né? Convenhamos que não há manifestações viva o Centrão. Mas há uma força política dentro do Congresso Nacional que detesta Sérgio Moro, que paralisou projetos que saíram do Sérgio Moro, não pelo projeto em si, mas por ser do Sérgio Moro. Então, ele tem contra si, além da maioria absoluta dos movimentos políticos oficiais do Brasil, dos partidos políticos, dos grupos representativos, etc., ele tem contra si também parte da opinião pública, ou porque ele rompeu com o Bolsonaro, no caso de bolsonaristas, ou no caso daqueles que se decepcionaram com o Moro por conta do que foi revelado na Vaza Jato. E aí é que está nuance importante. Porque é preciso separar Sérgio Moro da investigação geral da Lava Jato e do combate à corrupção como princípio. Isso é fundamental. O sujeito pode chegar à seguinte conclusão: Sérgio Moro
pisou na bola. Sérgio Moro ultrapassou as linhas legais. Ele fez o que não está autorizado a fazer pela lei. Ele foi além do que a lei lhe permitia. Não só ele, mas alguns procuradores também. A pessoa pode chegar a essa conclusão sem arredar pé da ideia de que a operação é importante. Se houve desvios aqui e ali, eles devem ser combatidos, suas decisões anuladas, mas o combate à corrupção não. E, no entanto, há aqueles que se movem não por causa de possíveis travessuras de Sérgio Moro, Dallagnol, mas porque odeiam o combate à corrupção, porque se beneficiam da corrupção e porque receiam que o combate à corrupção chegue até eles, que a lei chegue até eles, que a possibilidade de punição chegue até eles. É claro que houve um relaxamento. Muita gente começou a perceber que no Supremo há uma grande possibilidade de que denúncias sejam esvaziadas, de que processos sejam anulados, de que a coisa não ande, de que processos levem tanto tempo para a sua avaliação, para o seu julgamento, que acabem prescrevendo, tendo havido o crime, ele já prescreveu. Então houve um relaxamento, não é? O sistema político reagiu à Lava Jato, como aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, que é verdade que destroçou alguns partidos e algumas figuras políticas italianas importantes, mas depois foi vencida pela reação do poder estabelecido. No Brasil, este é o processo em andamento. É uma reação que inclui inclusive o judiciário, como incluiu na Itália, partes do judiciário, que inclui o Congresso Nacional majoritariamente, que odeia a Lava Jato. E aí, claro, aquilo que a Vaza Jato trouxe e que não pode ser ignorado. Se o Sérgio Moro ultrapassou linhas, ultrapassou limites, ele deve responder por isso e suas decisões podem sim ser colocadas em discussão, podem ser anuladas. Porque se houve algo ilegal no processo, você pode anular o processo, deve anular o processo. O Estado de Direito exige isso. Agora, aos oportunistas, que são majoritários, né, que aproveitam para atacar todo o combate à corrupção. Inclusive, alguns já começam a alimentar a ideia de que um pouquinho de corrupção faz bem para a economia. Só que não há um pouquinho de corrupção. Ela é sistêmica. Ela é sistêmica, ela está embrenhada no Estado brasileiro e nas relações do Estado brasileiro com a iniciativa privada, né? Agora, quanto ao Moro na política, eu vi aqui na reportagem da Folha, inclusive a menção, não dizem quem é, na verdade. É um líder do DEM e que diz que a margem de manobra do ex-ministro se reduziu. Sim. Agora, por outro lado, você tem, por exemplo, o João Dória, que acalenta a ideia de ter o Moro como apoiador. Luciano Huck, se aventurar nessa história, acalenta a ideia de ter o Moro como apoiador. Mas aí entra Rodrigo Maia, que diz: não estarei à mesa junto com o Sérgio Moro. Com esse cara não tem papo, né? Então, talvez ele tenha algum papel, mas o centro dessa reportagem é exatamente isso. É cada vez menor a possibilidade de que o Moro encare para valer uma campanha à presidência da República. Mas pode ser que ele ainda seja uma figura importante para dar votos para quem ele resolver apoiar. Mas eu acredito que a ideia, que talvez até ele tenha alimentado, tal a popularidade que alcançou, esse cara chegou a ser o sujeito mais popular do país durante 2, 3 anos. Provavelmente ele começa a esvaziar a própria expectativa de chegar ao Palácio do Planalto para ser o presidente da República, Ronald. Ô Zaidan, só para encerrar mesmo, que a gente está para encerrar a hora mesmo, alguns ouvintes perguntaram aqui: Moro pode esquecer a candidatura do Executivo e de repente se candidatar ao Senado pelo Paraná? Será que pode ser uma? Pode. Aliás, antigamente diziam que é o melhor emprego público do mundo, né? Você tem 8 anos de mandato. Se o cara tiver uma boa reeleição, ele consegue. Porque ele seria eleito pelo Paraná, não seria? Tem grande chance.
Tem grande chance, E, por exemplo, o Álvaro Dias, que continua entusiasta do Moro, abriria as portas do partido. Verdade. Por isso até a Gabriela citou que o Podemos não foi comunicado, né? Isso. O Moro não teve a preocupação de dizer, olha, eu tô indo nessa aqui. Numa decisão clara de dizer, olha, não tenho nada com vocês, ainda, né? Ainda.